Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso de número 10. Episódio de hoje: Em cima do muro. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. Eu ainda era um pastor relativamente jovem, quando um assunto explosivo surgiu. Ele tinha o potencial de dividir a igreja. Por essa razão, fui convocada a uma reunião com toda a diretoria para a noite de quinta-feira. Eu disse a Cíntia que teria que ficar sozinho durante a noite para pensar em toda aquela situação. Entrei em meu Fusca na quarta-feira pela manhã, bem cedinho, e coloquei o meu Novo Testamento sobre o volante antes de começar a dirigir. Abri em Gálatas e comecei a ler. De repente, o texto de Gálatas, capítulo 1, verso 10, saltou da página diante de meus olhos. Na mesma hora, desliguei o motor do carro e li o texto em voz alta. E não apenas encontrar a minha resposta, como também havia acabado de me deparar com um princípio capaz de transformar a minha vida. A confiança substituiu o medo e agora, meu único objetivo era agradar o Senhor. Saí do carro, voltei para casa e na noite seguinte falei abertamente a respeito da minha convicção, o que desagradou algum dos anciãos da igreja, mas resultou naquilo que com o tempo revelou-se como a melhor decisão. Algumas pessoas saíram da igreja. Mesmo assim, pela primeira vez em meu ministério, tive uma maravilhosa sensação de liberdade. Texto de Charles Swindoll, O Despertar da Graça. É preciso ter um caráter muito sólido para manter uma convicção diante da desaprovação pública. Basta olhar para Sócrates, Gandhi ou Martin Luther King Jr. Cada um desses homens optou por percorrer a trilha da verdade, por maiores que fossem os custos envolvidos nessa decisão. Como homens cristãos, somos chamados para seguir a verdade de Deus em nossas vidas. Pode até acontecer de não sermos os sujeitos mais populares do mundo por causa disso. Contudo, nossa consciência permanecerá limpa diante de Deus e dos homens, e é isto que conta. Paulo sabia o que era ser uma pessoa diferente. Em primeiro lugar, ele era judeu convocado a divulgar o evangelho entre os gentios. Como se isso não fosse um desafio suficientemente grande, ele também era atacado por outros judeus por não seguir a interpretação que eles davam à lei. O apóstolo escreveu o seguinte em uma das passagens mais grandiosas da Bíblia: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria eu servo de Cristo. Paulo estava querendo dizer que ele obedecia em primeiro lugar a Deus e as pessoas em segundo lugar. Como você está se saindo nesta área da vida? Deixo hoje para reflexão o texto do jornalista e escritor inglês do início do século XX, G.K. Chesterton. Eu acredito no poder da água quente. Ela nos purifica. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.